Gente, então vamos resolver algumas questões de equilíbrio para que a gente possa fixar, né, o que a gente discutiu nos vídeos anteriores, tá? Essa sétima questão, ela é bem bacana. Durante uma aula prática de química, para demonstrar os deslocamentos do estado de equilíbrio, o professor utilizou um sistema fechado em equilíbrio que apresentava duas cores, azul ou vermelha. Observem que o lado esquerdo está azul e o lado direito é vermelho, certo? E aí deu aqui o ΔH, vamos logo transformar em calor, né? ΔH maior do que zero, positivo, né? É endotérmico. Endo é entrada. Qual é o lado de entrada? O lado esquerdo. Então eu vou escrever o calor aqui, ó. Certo? Calor desse lado. Aí o que ele vai falar? As duas variáveis que provocam a progressiva diminuição na intensidade da cor azul. Qual é o lado que vai diminuir a cor azul? Observem, se eu deslocar para a esquerda, vai ficar, a cor azul vai aumentar, não é? E se eu deslocar para a direita, o que acontece com a cor azul? Vai diminuir, porque ela vai ficando vermelho. Então o item quer saber o seguinte, quais as duas variáveis que provocam a progressiva diminuição na intensidade da coloração azul? Certo? Então, para diminuir a cor azul, ele tem que deslocar para o lado direito. Em outras questões, ele está querendo saber o que desloca para o lado direito. Vamos analisar? Olha só, o item A, adição de catalisador. Lembra que eu falei, gente, catalisador não desloca equilíbrio, certo? Catalisador não desloca equilíbrio, ele só acelera a reação, certo? Então, falou de catalisador, já exclui o item A aqui, já não é. O item B, aumento de pressão. Lembra que pressão tem a ver com volume? Se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então vamos ver como é que estão os volumes. Lembre-se que volume tem a ver com gases. No lado esquerdo, que é o lado azul, eu tenho um gás aqui e dois aqui, ou seja, dá 3 volumes. No lado direito, aqui é a Q não conta, D conta, que é gás, né? Então eu tenho 1. Então, olha só, se eu aumentar a pressão, vai no volume pequeno. Qual é o volume pequeno? 3 ou 1? 1. Então, eu aumentando a pressão, desloca no sentido vermelho, que é o sentido que eu quero, né? Então, o aumento de pressão tá ok. Diminui a cor azul, porque vai para a cor vermelha, certo? O aumento de temperatura, vamos dar uma olhada. O aumento de temperatura vai aumentar o calor. Onde é que está o calor? Aqui no lado esquerdo. Como eu sei que ele está no lado esquerdo? Porque ele é endotérmico. Se eu aumentar o calor, gente, desloca em que sentido? No sentido do azul ou no sentido do vermelho? No sentido do vermelho, que é o que eu quero. Então o item B, tranquilamente, já é a resposta correta, tá? Vamos ver os outros. Adição de catalisador, já excluo, nem olho. Imersão em banho de gelo. Colocar em banho de gelo, gente, é baixar o calor, né? Se eu baixar o calor, o sistema vai no sentido azul. Percebem? Porque como esse lado aqui diminuiu, o sistema vai tentar recompor o que diminuiu. Então não é o que eu quero. Eu quero que diminua o azul e não fortaleça o azul. D tá errado. Diminuição de pressão. Olha só, se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Qual é o lado que tem volume maior? O lado azul. Então deslocaria para o lado azul, que não é o que a gente quer. Então, de fato, é o item B de bola. Tá certo? Ok? Sétima questão, deu pra gente trabalhar tudo bem direitinho. Vamos trabalhar aqui a 10ª questão pra gente avaliar. Olha só. Que também tem a ver com equilíbrio, tá? Bora lá. Considerando a solução aquosa de uma substância de fórmula HA, na qual existe o equilíbrio. O HX, que é roxo, e o lado direito tá vermelho. Observem que o lado direito tem H+, ó. Logo, isso aqui tem a ver com acidez. Se tem a ver com acidez, significa que o pH pode afetar isso aqui, né? Só relembrando, aí você escreve aqui a escala, ó, 0, 7, 14. Acidez, basicidade. Como acidez é o H+, basicidade é o OH-. Ok?
que acontece? A acidez aumenta quando o pH diminui e a basicidade aumenta quando o pH aumenta, ok? Vamos olhar aqui. É correto afirmar que um aumento de pressão torna a solução mais vermelha. Vamos ver, gente. Pressão funciona para gases. Temos gases nessa equação? Não. Aqui eu tenho AQ e AQ. Não temos gases. E tem A, tá fora. O item B. Uma redução de pH torna a solução mais roxa. Vamos lá. Se eu reduzir o pH, o que acontece com a acidez, gente? A acidez aumenta, ou seja, o H+ aumenta. Se o H+ aumentar, vai deslocar em que sentido? No sentido oposto, ou seja, o sentido do roxo. Significa que a solução vai ficar mais roxa. O item B é o item correto, tá? Vamos para o C. Adicionar base ao sistema torna a solução mais roxa? Vamos dar uma olhadinha. O que significa adicionar base, gente? H+ é a acidez. Se eu jogar base, o que vai acontecer com a acidez? Vai subir ou vai diminuir? Se eu jogo base, a acidez diminui, né? A acidez diminuindo vai deslocar, o sistema vai deslocar no sentido de recompor. Ou seja, no sentido vermelho. Então não vai ficar mais roxo, vai ficar mais vermelho, certo? Agora vamos aqui avaliar o item D. Adicionar um ácido. Se eu adicionar um ácido, o que vai acontecer com a acidez? Vai aumentar. E aí vai deslocar em que sentido, gente? No sentido oposto, que é o sentido do roxo. O que o item diz? Que a solução torna-se mais vermelha. Tá errado. O item E, de novo, ó, o catalisador deixa a solução mais vermelha. Catalisador não desloca equilíbrio, tá certo? Então, de fato, é o item B de bola. Vamos então resolver a nona questão. A nona questão, ela tem aqui: a água de cloro usada como bactericida no tratamento de água é obtida borbulhando se o gás cloro, tá aqui é um gás, né, em água, conforme o esquema abaixo. A reação química tá aqui, né? Reação química, certo? Aí ele diz, mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão do sistema. Ó, ele vai diminuir a pressão, gente. Lembrando, se eu diminuo a pressão, o que acontece com o volume? Aumenta. Então, essa diminuição de pressão possivelmente vai deslocar no sentido de volume maior. Vamos ver se a gente consegue visualizar. No lado esquerdo eu tenho um gás só, então aqui é um volume, certo? E no lado direito eu não tenho nenhum gás, ó, é AQ e AQ, ou seja, eu tenho 0 volumes. Logo, esse aumento de pressão vai deslocar para o volume maior. Qual é o volume maior? É o 0 ou é o 1? É o 1, então vai deslocar nesse sentido aqui, tá? No sentido que tenha gás cloro e no sentido que tenha água. E não nesse sentido aqui. Nesse sentido, não sei se vocês lembram, mas isso aqui são ácidos, ó. Começa com H, são ácidos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nos itens. Olha só. Isso aqui vai diminuir as concentrações de HClO e HCl. Observem. Se ele se desloca nesse sentido, essas quantidades aqui vão diminuir. E essas aqui vão aumentar. Então, HClO e HCl vão baixar. E Cl2 e H2O vão aumentar. Certo? Gente, sempre é assim, ó. Se eu estou deslocando nesse sentido aqui, significa que as substâncias que estão desse lado vão aumentar. E as que estão desse lado esquerdo vão diminuir. Se eu deslocar nesse sentido, essas substâncias vão aumentar e essas desse lado vão diminuir. E aí é o que o item fala, ó, diminuem as concentrações de HClO e HCl. Por quê? HClO e HCl estão desse lado aqui, né? A gente já viu que desloca para o lado esquerdo. Então esses diminuem, HClO e HCl, e esses outros dois aumentam, tá? Então o item correto é o item A. Vamos ver se não tem outro item certo. Aumenta o pH e aumenta a concentração de H+. Observem. Aqui vai deixar de ser ácido, né? Porque vai deslocar para esse lado aqui. Como vai diminuir a quantidade de ácidos, a quantidade de H+, ó, não vai aumentar,
né? Não vai aumentar a acidez, certo? Diminui o pH e diminui a concentração de Cl2. Observem, a concentração de Cl2, ao invés de diminuir, faz aumentar, certo? Diminui o pH e aumenta a concentração de H+. Observem, nem tem H+ aqui para a gente avaliar, né? Nem tem, tá? O equilíbrio não sofre alteração? Vimos que sofre, tá? Então, de fato, o item correto é o item A, tá bem? Pessoal, aí pra gente terminar essa revisão, né, a resolução também da revisão, tem um ponto muito importante que a gente precisa saber, né? Diante de uma sequência dessa aqui, você precisa saber, por exemplo, quem é mais ácido e quem é mais básico. Como que a gente faz, né? Primeiro vamos avaliar aqui, ensinar vocês a interpretar essas tabelas, e aí depois a gente interpreta a questão. Por exemplo, aqui tem várias reações, tem aqui basicidade, né? Acidez, basicidade, acidez, mas a gente vai ter que interpretar esses valores de constante para dizer quem é o mais ácido e quem é o mais básico. Como? Pessoal, em química a gente costuma usar muito o que eu gosto de chamar de função P. Por exemplo, aqui eu tenho OH- 1 vezes 10 a menos 6. Eu posso transformar esse número na função P. Como? Se eu colocar um Pzinho bem aqui, vai virar POH. E aí esse número vai se reduzir ao expoente. Vai ficar somente o número 6, ou seja, POH igual a 6. Certo? POH igual a 6 equivale a um pH igual a... É só diminuir. 14 menos 6 é 8. pH 8 é ácido ou básico? Né? A gente já vê que é mais básico pela escala de pH. Em torno de 8 vai dar mais básico, tá certo? Então esse primeiro está dando em torno de 8. Esse segundo exemplo eu tenho H+, ó, H+, 10 a menos 5. Então a gente teria isso aqui, ó. H+, 1 vezes 10 a menos 5. Se eu colocar o P, já vai virar pH. pH. E esse número aqui vai virar o número 5. Ou seja, pH igual a 5. pH igual a 5 já tem demais para o lado do... Deixa eu desenhar a escala aqui. 0, 7, 14. Ácido, base. 5 já tem demais para o ácido, certo? Esse aqui já seria POH. 1 vezes 10 a menos 13 fica só o número 13. POH 13, aí eu transformo no pH, que vai valer quanto? 14 menos 13, 1. Gente, essa escala de pOH a gente não utiliza muito, então quando ela encontrar, a gente transforma em pH. Como? É só de subtrair de 14, o 14 menos 13 dá 1. Nesse primeiro exemplo deu 6, né? 14 menos 6, aí deu 8. Vamos para o último exemplo. O último exemplo eu tenho H3O+. H3O+, é a mesma coisa que H+. Qual é o valor? 1 vezes 10 a menos 12. Se eu aplicar a função P, vai ser pH igual a 12. Então aqui, ó. pH igual a 12. Então vamos olhar todos os pHs. Eu tenho 8, 5, 1 e 12. Qual é o mais alcalino, o mais básico de todos? Lembrem, ó, quanto maior, mais básico. Quem é? Seria o valor 12. Esse aqui é o mais alcalino. E quem é o mais ácido? Quanto menor, mais ácido. Seria o 8, o 5 ou o 1? O menor de todos, logicamente, seria o 1. Esse aqui seria o mais ácido. Daí, pessoal, a gente ia ter que ver o que a questão pede, né? Às vezes ela vai pedir para tu escolher o mais alcalino, o mais básico, e às vezes ela vai pedir para você escolher o mais ácido, tá?
Então vamos dar uma olhadinha aqui no item. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Observem que ele falou que o gás é responsável pela chuva ácida, né? Logo, a característica dele é ácida, certo? Só que a questão pede, ó, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes. Se o gás poluente é ácido, para eu remover, eu vou precisar de uma coisa básica. E aí, quem é o mais básico? Quem é o mais alcalino? A gente viu que é o de pH 12, que é esse último aqui, que no caso é o item D de dado. Tá certo? Então, façam essas analisinhas da tabela, que dá tudo certo, tá bem?